capítulo 20, a partir do primeiro verso, diz assim. Sim, quero dizer que depois da mensagem, então, teremos oportunidade de ouvir, de participar com mais algumas músicas, nosso irmão Moisés Lira. João 20 fala da seguinte forma: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai dizer a meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador soberano, nós nesta hora estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para dizer o quanto Tu és grande, és importante, porque temos sede de Ti, da Tua presença, da Tua graça e misericórdia. Senhor, venha abençoar cada um de nós que aqui chegou nesta hora para Te prestar culto. Derrama a Tua bênção, Tua graça sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Nesse texto nos fala de Maria Madalena e nos fala que ela perdeu algo muito importante. Não sei se você já perdeu alguma coisa importante. Perder as coisas, de vez em quando nós perdemos, mas quando o que perdemos é importante, aí complica a situação, não é? No assalto, quando o ladrão leva o celular velho, não é? Então não tem muito problema, nós ainda achamos que saímos no lucro. Mas quando ele leva aquele, não é? Custou tão caro, ainda está pagando, aí a pessoa fica triste, porque perdeu alguma coisa de valor.
O texto aqui nos fala que Maria Madalena ela não perdeu celular ou qualquer outra coisa, mas ela perdeu o próprio Cristo de vista. Ela não estava mais vendo, não estava mais sabendo onde encontrar Jesus. Ela perdeu alguém de muito valor, de extremo valor. Onde encontrar Jesus? Onde está Jesus? Aquela mulher não sabia mais. Ela correu até os discípulos de Jesus e disse assim: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Não sabemos onde Jesus está. Você sabe onde Jesus está? Onde está o seu Cristo? Onde está Jesus? Ela não sabia onde Jesus estava perdido para ela, porque na sua mente Jesus estava morto. Ela viu quando pregaram ele na cruz, ela viu quando o soldado transpassou o corpo dele com a lança, ela viu quando tiraram Jesus morto da cruz e o lançaram no sepulcro. Na sua mente Jesus está morto. E com isso, com essa figura do Jesus morto na sua mente, ela não sabe mais como encontrá-lo. Muitas pessoas têm na sua mente também um Jesus do passado, morto. No passado de muitas pessoas, Jesus ainda está vivo, mas no presente está morto. Encontro pessoas que gostariam de voltar para a sua igreja da infância, para a sua igreja quando era adolescente. Ah, lá que era bom, pastor. A igreja era unida, as pessoas louvavam, serviam a Deus, havia disposição para servir a Deus. É um Jesus que está lá atrás, numa época maravilhosa, numa época abençoada, mas não está mais no presente, não tem mais poder hoje. Jesus é apenas uma lembrança no passado, Jesus é apenas alguém do passado que te abençoou no passado, que te abençoou quando você morava com seus pais. E hoje, nós precisamos de um Jesus para hoje, de um Jesus para agora, para esse tempo. Talvez você diga: mas pastor, Jesus está vivo hoje. O seu Cristo está vivo hoje. O seu Cristo é capaz de ver o que você faz. O seu Cristo é capaz de ouvir o que você fala. Ele ouve o que você fala. Ele vê o que você faz no seu quarto, na sua casa. Maria procurava por um Cristo morto. E um Cristo morto não pode fazer nada. Ele está morto. Nós precisamos procurar por um Cristo vivo, que tem todo o poder no céu e na terra, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. Por isso, Ele tem poder para nos ajudar, para nos perdoar, para nos transformar. Mas quero chamar a atenção para outra coisa que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que Cristo estava perdido para Maria. Maria não conseguia encontrar Jesus, Maria Madalena, porque ela não acreditava na ressurreição. O texto fala aqui no verso 9, o texto diz o seguinte: porque não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. Eles ainda não tinham compreendido que Cristo veio para morrer, mas depois ressuscitar. Eles esperavam Cristo somente para esse tempo, para essa vida. Meus irmãos, nossa vida aqui nesse mundo é uma gota, uma pequena gota no oceano da eternidade. Imagine o oceano todo, uma gota. Assim é a nossa vida aqui nesse mundo, apenas uma gota.
A eternidade, sim. Mas Maria Madalena conheceu Jesus aqui nessa terra. Um homem maravilhoso. Um homem que trouxe paz para a sua vida. Ela era uma mulher atormentada. O Evangelho nos fala que Jesus expulsou dela 7 demônios. Eu digo para você, um demônio já aperreia demais. Imagine 7. Ela era uma mulher sem paz, vivia uma vida imunda, mas ela conheceu Jesus. Jesus trouxe paz para a sua vida. Jesus transformou sua vida. Se antes ela vivia no inferno, agora parece que ela conheceu o paraíso. Mas ela compreendia Jesus somente para esse tempo, para essa época, para esse momento. Da sua cabeça não entendia Jesus para a eternidade, para o futuro. Quando Jesus morre, parece que morre também suas esperanças, morre sua alegria, morre tudo. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele nos diz que se nós esperamos por Cristo somente nesta vida, nesta terra, somos de todos os homens os mais infelizes. Tem uma tradução que usa uma palavra bem forte, eu não quero nem dizer aqui, que vai escandalizar alguns, mas somos os homens mais infelizes se esperamos por Jesus somente nessa terra. O evangelho que tem sido passado hoje para as pessoas é um evangelho só para esse tempo, só para essa época. É o evangelho que vai dar um carro novo, que vai dar uma casa nova, um iate, que vai fazer você patrão e não empregado. É um evangelho que vai trazer o paraíso para essa terra. O paraíso hoje é aqui. Que paraíso triste, pequeno. Porque o camarada está no paraíso agora, amanhã já apareceu uma dorzinha nele. Vai ao médico, tem um tumor. O médico diz, tem 6 meses de vida. Que paraíso infeliz, pequeno. Maria Madalena tinha essa noção de Jesus para esse tempo. É claro que depois ela aprendeu, depois ela entendeu, depois ela compreendeu, mas até aquele momento, Jesus é para essa terra, para resolver os problemas daqui. Por isso ela não compreendia. Nesse tempo Jesus está perdido para ela. Muitas pessoas também não têm conhecido Jesus, porque têm esperado por Ele só para esse tempo, só para agora. Mas Jesus não veio só para agora. Ele veio para nos preparar para uma eternidade. Ele veio para nos preparar para aquele lugar, aquele tempo, aquele mundo que não vai mais terminar, não vai mais ter fim. Nossa vida aqui é como um conto ligeiro, diz a Bíblia, profeta Isaías. Você sabe o que é um conto ligeiro? Conto ligeiro é uma história para criança pequena. A criança tem uma atenção reduzida, a sua história para ela tem que ter 2 minutos, 3 minutos, porque ela vai sair correndo. E a Bíblia diz que a nossa história nesse mundo é assim. Quando lá na eternidade Deus fez assim, a sua vida já acabou, já passou. É um conto ligeiro. Você espera por Jesus só nesse tempo? Você quer Jesus só para ter saúde para esse corpo que está envelhecendo e vai morrer mesmo? Você espera por Jesus só para ter mais algum dinheiro? Eu te digo que tem muitos ateus riquíssimos, não precisa de Deus para ter dinheiro. Deus está te oferecendo algo muito maior,
muito maior, tão grande que você e eu não podemos imaginar, tão tremendo que ninguém consegue somar. Não há calculadora, não há computador, nem o computador quântico, que dizem que vai revolucionar tudo, nem ele vai conseguir calcular a eternidade. Jesus não veio só para esse momento. É claro que Ele é poderoso para curar, tem curado tanta gente. Ele é poderoso para abençoar. Eu fui pregar numa favela lá no Piauí. Favela mesmo. Escava favela, lá no final, um perigo. Fui pregar lá. O pastor me levou, ó, tem que chegar a tal hora, cuidado, isso e aquilo. Aí o pastor começou a me contar a história daquela igreja. Quando eu cheguei para aqui, muitos analfabetos, não havia ninguém na universidade. A igreja começou a investir nisso, começou a incentivar, começou a distribuir material escolar, começou a ajudar a criançada, e hoje ele tinha dezenas de universitários naquela igreja. A graça de Deus, o poder de Deus faz uma transformação enorme ali. Mas aquelas pessoas não esperam o Senhor apenas para hoje, elas focam a eternidade. Os nossos hinos, saudoso cantor cristão, né? Amado por alguns, não tão amados por outros, falam tanto da eternidade, do lar celestial, para onde nós queremos ir. Mais uma coisa apenas que eu quero destacar nesse texto, é que o Senhor estava perdido para Maria Madalena. Ela não conseguia encontrar Jesus, ela não conseguia ver onde estava Jesus, porque ela não acreditava no que estava diante de seus olhos. As evidências que estavam ali diante dela, ela não acreditava. Vamos ver o que estava acontecendo. A Bíblia Sagrada nos fala que quando ela falou para os discípulos de Jesus, Pedro e João, que o mestre o corpo dele tinha sido tirado do túmulo, eles correram até o túmulo. João parou na porta e olhou. Pedro entrou. Depois João resolve entrar. Diz o texto que ele viu. Diz aqui o verso 6. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Outra evidência da ressurreição de Jesus, no verso 12, enquanto Maria Madalena chorava, ela baixou-se, olhou para o túmulo e viu 2 anjos assentados onde estivera posto o corpo de Jesus. E quando ela se vira, ela fala com o próprio Jesus. Jesus fala para ela: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não acreditava no que estava ali diante de seus olhos. Se Jesus tivesse sido roubado, o corpo tivesse sido roubado, os ladrões não desenrolariam o corpo dele, não tirariam ele dos lençóis. Era a maneira de sepultar pessoas naquela época. Não era com uma veste, como nós fazemos hoje com os nossos defuntos. Botamos uma roupa, às vezes previamente já comprada, não é? Um paletó bem bonito. Não. Eles enrolavam em lençóis, colocavam perfumes.
Se os ladrões fossem roubar o corpo de Jesus, não desembrulhariam ele. Se o fizessem, não iriam organizar os lençóis num cantinho, o lenço que estava sobre a cabeça dele dobrar direitinho e colocar em outro lugar. Não fariam isso. Havia guardas tomando conta. Então, se eles roubassem o corpo de Jesus, fariam com pressa. Levariam o corpo todo envolvido nos lençóis. Se tirassem, os lençóis ficariam soltos no túmulo, na caverna. Não ficariam dobrados, arrumados. A segunda evidência é que se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, ele era um homem comum. E se ele fosse um homem comum, anjos não estariam no seu sepulcro para anunciar que ele ressuscitou. Estavam ali 2 anjos. E outros textos paralelos nos mostram que esses anjos estavam ali avisando que Jesus ressuscitara. O próprio Jesus se apresenta diante de Maria Madalena. João entrou naquele lugar, viu as evidências e creu. Maria Madalena não, ainda não havia fé para crer, ainda não havia fé para confiar. A fé não é pensamento positivo, a fé não é uma coisa que nós desenvolvemos, a fé vem de Deus e a fé se baseia no que a Bíblia fala. A fé verdadeira se baseia nas provas que estão na Bíblia Sagrada. A fé verdadeira tem alicerces. João viu e creu. O que ele creu? Ele creu no seguinte: Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, tudo que ele falou é verdade. Jesus é Deus. O que ele ensinou é verdade. Sabe o que aconteceu? João passou a vida toda dele crendo em Jesus, pregando Jesus, ensinando sobre Jesus, escrevendo livros sobre Jesus, e o próprio Jesus apareceu a ele, lhe deu revelações. Ele escreveu o Apocalipse, que nos fala da volta, o tempo entre a igreja e a volta do Senhor Jesus, o ministério da igreja na terra e a volta do Senhor Jesus. João creu, Jesus ressuscitou, está vivo. João viveu o resto de sua vida servindo a esse Jesus, e não teve a menor dúvida, quando foi preso por causa de Jesus, de continuar firme na sua fé. Foi para a ilha de Patmos, lá ficou preso por causa do seu testemunho, porque ele dizia: Jesus está vivo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. O trabalhar do Senhor foi tão grande na vida de João, que ele se transformou no apóstolo do amor. Ele que era um homem rude, um filho do trovão, alguém disposto a pedir a Deus que descesse fogo do céu e consumisse quem não aceitasse a opinião dele. Mas a vivência com Jesus transformou João. Então eu quero perguntar: você tem um Cristo? Ele é de ouro pendurado no pescoço, de prata? Você tem um Cristo? Está preso na capa da sua Bíblia, numa cruz? Tem um Cristo? Como é o seu Cristo? Está morto, ficou lá atrás no passado. Quando minha mãe contava as histórias da Bíblia, coisa maravilhosa. Quando eu ia na minha igreja lá no Jardim Catarina, coisa boa. Mas hoje Jesus já não faz parte da sua vida. Você acha que não
vale mais a pena. Tem tanto pastor enganador, não é? Então não vale a pena mais servir Jesus. Jesus hoje parece estar sem poder. Você olha para frente e só vê vazio, depressão, não há mais esperança. Quero convidar você a pedir o Espírito de Deus para abrir os seus olhos. Você ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus falou com Maria Madalena, Jesus falou com ela, Jesus disse Maria. E Jesus falou naquele tom que ela costumava ouvir já lá atrás, lá no passado. Ela ouviu a voz de Jesus. Ela foi abençoada, ela ouviu Jesus falar e agora Jesus fala de novo com ela. Jesus fala de novo com ela, no mesmo tom, na mesma frequência. Maria, então ela reconheceu Jesus. Ela disse, Rabone, mestre, mestre. Então ela abraçou Jesus. E eu imagino que aquele abraço foi tão forte, foi tão demorado, que Jesus disse, me largue, me solte, eu ainda não subi para o meu Pai e o seu Pai, eu não subi ainda para o meu Pai e o seu Pai. Jesus reconheceu a voz de Jesus. Quero convidar você nessa noite a também pedir o Espírito de Deus, Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, aquela voz que traz paz, aquela voz de esperança, aquela voz que traz vida. Eu preciso ouvir novamente, porque eu estou afastado do caminho do Senhor. Eu fraquejei, a minha carne dominou minha vida, eu me afastei, eu preciso ouvir novamente. Ou eu nunca ouvi a voz do Senhor, mas eu quero ouvir no meu coração, na minha vida. Preciso do Senhor, Ele está vivo. Ele tem hoje falado a tantas pessoas. Vocês têm ouvido acontecer o que está